E vem conferir uma análise do 6º episódio da 5ª temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. E o episódio começa da mesma forma que o último terminou, com o Tanjiro e o Zenitsu chegando na próxima etapa de treinamento, que seria com o próximo Hashira, o Hashira da Rocha. Chegando lá, eles veem que o Inosuke já está embaixo de uma cachoeira e eles vão conversar com o Hashira da Rocha e ele vai falar como vai funcionar o treinamento dele. O treinamento dele é consistido em volta de resistência, ou seja, é muito importante para um exterminador ter resistência tanto para a batalha como também na hora de fazer todos os seus movimentos. Então a partir daí seu treinamento vai ser consistido em 3 etapas. Primeiro, você tem que resistir o seu corpo embaixo de uma cachoeira muito forte, que já é difícil até chegar perto dela, para você conseguir ter uma resistência corporal. A partir daí, você tem que ter uma segunda resistência, que seria envolvendo levantar uma quantidade absurda de troncos, que também aumentaria mais ainda a sua resistência. E a última etapa, a mais difícil, é carregar uma rocha muito pesado de um lado para o outro. Depois que ele explica isso e fala que seu treinamento é de resistência, o episódio começa. Na verdade, primeiro tem a abertura e depois da abertura o episódio começa. E a primeira etapa foca logo no Zenitsu, sendo uma grande piada para poder mostrar a dificuldade do treinamento, onde ele é jogado dentro da água, porque ele já fala que ele não vai conseguir fazer, que é um treinamento muito difícil, que ele acha que ele vai morrer. Jogam ele dentro da água e ele fala: isso aqui é até inumano colocar uma pessoa dentro de uma água num frio como esse. Aí tem a piada que eles falam que quando cai na água e tá muito frio, eles abraçam uma rocha que tá muito quente para ficar quentinho. Logo depois disso, eles acabam passando para o Inosuke, que também faz uma piada. O Tanjiro vê ele e fala: nossa, como o Inosuke está resistente embaixo daquela cachoeira que parece impossível. Só que na verdade ele também está quase sem resistência e ele acaba quase desmaiando. Aí depois sim começa o treinamento do Tanjiro, onde ele começa na primeira etapa e já mostra a dificuldade e também já mostra o quão o treinamento do Hashira da Rocha é difícil, onde o Zenitsu acaba desmaiando e ele segue o Zenitsu dentro da cachoeira para pegar ele. Ele mostra que é muito difícil o treinamento. Nessa mesma hora, o mangaka ele usa um artifício de roteiro que seria fazer outros personagens elogiar um personagem para mostrar como ele é forte. Nessa hora, quando eles estão perto de uma fogueira comendo alguns peixes para poder falar quanto é forte, os exterminadores que não são tão conhecidos, não tem nenhum nome certo, eles elogiam o Tanjiro para poder falar quão ele evoluiu, porque ele fala que ele conseguiu em meio dia fazer com que ele já resistisse embaixo da cachoeira. E ele fala com que eles não conseguiram demorar 10 dias para chegar até ali. Isso é um artifício de roteiro para poder falar o quanto o personagem está forte, sem dizer que ele está forte. O que acaba acontecendo? Um outro personagem fala o quanto que ele demorou para fazer aquilo, mostrando como o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke estão muito acima de qualquer outro exterminador normal. Como realmente eles têm uma força sobre-humana. E é para isso que serve essa sequência. E logo depois disso, ele usa mais uma vez esse artifício de roteiro para elogiar o Hashira da Rocha. Porque depois o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke falam o quão o Hashira da Rocha é forte, o quanto talvez ele seja o mais forte dos Hashira. E é o que eu falei, quando 3 personagens que a gente conhece, 3 personagens que são considerados fortes, elogiam outro personagem, é pra gente, como público, ter um viés de confirmação de como ele é forte. É como mais ou menos nos arcos shonen, quando começa o arco, sempre tem um personagem que ele era muito forte no começo do mangá e ele acaba perdendo muito fácil uma luta. Isso não é simplesmente de graça. Na verdade, isso é para destacar a força do vilão ou a força daquele personagem. É só você ver em arcos diferentes. Naruto, normalmente eles faziam com que o Kakashi perdesse no começo de um arco. Dragon Ball, sempre o Piccolo perdia no começo de um arco. Bleach, sempre faziam com que alguns capitões, principalmente o Byakuya e o Zaraki, perdessem de alguma forma a uma batalha, ou uma luta simples, ou até alguns outros personagens como Hitsugaya. E por que eles fazem isso? Pra gente, como público, pensar, realmente esse personagem é forte. Então isso que é o viés de confirmação que muitos roteiristas usam. Em Demon Slayer, eles fizeram com que os personagens que a gente conhece, personagens que a gente já sabe que é forte, falar que o Hashira da Rocha é o mais forte. A partir daí, a gente acaba concordando e confirmando, porque se são personagens fortes falando aquilo, quem somos nós para negar? Logo depois tem uma montagem rápida de treinamento, onde mostra como o Tanjiro passa facilmente das 2 primeiras etapas. Ele passa da cachoeira e ele consegue, depois de muita dificuldade, levantar as madeiras.
A partir daí, ele vai para a última etapa, que é carregar a rocha de um caminho para o outro, que é muito difícil. A partir daí, já corta para a lua superior número 4, onde mostra finalmente o que ela está fazendo e qual é o seu objetivo. Até o momento só eram olhos andando por alguns lugares. E aí, nesse momento, a lua superior número 4 conversa com o Muzan e ele fala o que aconteceu. Ele fala que o plano dele é fazer primeiro com que ela consiga mapear todos os exterminadores que tem ali, e ela fala que já fez 60% disso, para quando ele fizer um ataque, ele não ser surpreendido. E a segunda etapa é saber aonde a Nezuko está sendo presa, porque assim que descobrirem isso, conseguem pegar ela e fazer experimentos para o Muzan conseguir conquistar o sol e aí ter o poder máximo. Logo depois, continuamos com o treinamento do Hashira da Rocha, onde mostra que o Tanjiro está fazendo o melhor para conseguir andar aquela rocha. Ele não consegue de primeira, ele faz uma comida para os outros terminadores para mostrar como ele tem um coração muito bom. Nesse processo tem muitas piadas envolvendo o Zenitsu e o Inosuke, o seu estilo exagerado, e aí o Genya acaba aparecendo. Quando o Genya aparece e o Tanjiro está tentando movimentar a rocha, ele explica como ele conseguiu fazer aquilo. Seria fazendo os seus movimentos repetitivos. Esse movimento repetitivo no mesmo lugar vai fazer com que você evolua e a partir daí você consiga fazer com que mexa a rocha. Nesse ponto também tem um papo muito legal onde o Genya e o Tanjiro conversam sobre a sua marca da testa estar crescendo muito, e aí o Tanjiro vai tentar fazer essa movimentação. Logo depois disso tem alguns diálogos, algumas tentativas do Tanjiro mover a rocha, até que finalmente chega com uma sequência incrível de animação onde o Tanjiro finalmente consegue mover a rocha. E ele faz isso quando ele lembra das pessoas importantes para ele. Lembrando das pessoas importantes, ele consegue ativar a marca e finalmente andar a rocha. Esse é um treinamento da rocha para resistência, mas mais do que isso, fazer com que o Tanjiro finalmente consiga, de certa forma, começar a usar a sua marca. Logo depois disso aparece o Muzan, ele começa a conversar rápido, falando sobre qual será que é o plano dos Hashiras, e aí o episódio se encerra. Bom, sendo bem sincero, foi um episódio bem mediano. Foi um episódio que entregou, sim, bons momentos de alívio cômico, tem uma sequência de treinamento legal, e o mais principal desse episódio para mim, o Muzan falando sobre o que é seu objetivo agora, o que ele tá fazendo, como ele tá fazendo, mostrar um pouquinho mais dos demônios, para poder a gente ter uma noção sobre isso. Outra coisa muito boa do episódio é a sequência que o Tanjiro mexe a rocha, porque não pelo roteiro, não por ser um momento emocionante, mas porque ele é muito bem animado, e a partir daí vira um momento emocionante como um todo. No fim, foi só um episódio mediano, um episódio que mais uma vez mostra como o Demon Slayer não consegue usar todo o potencial que ele tem. Se usasse todo o potencial, o Hashira da Rocha estaria muito mais presente no episódio. Ele tá como realmente figura ali, mas a gente não consegue ver mais sobre ele, fala sobre ele, pra gente conhecer mais sobre ele. No fim, é só mais um episódio mediano de Demon Slayer, de uma temporada que vai acabar daqui 2 episódios e termina o arco de treinamento dos Hashira. É o que eu falei, já que é anime, já que vai usar os Hashiras, poderiam usar um pouquinho mais eles. E esse episódio da Rocha foi isso. Não é um episódio ruim, é só um episódio mediano que poderia ser muito melhor do que ele foi. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do novo episódio de Demon Slayer? Você gostou do Hashira da Pedra? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.